Boa noite a todos. Muito prazer e muita felicidade no coração de poder fazer essa palestra com o Michael Goddard. Foi totalmente inesperado, porque o Michael está na cidade, mas participando de um grupo de pesquisa na Unicinos, na verdade. E aí ele viu a nossa página de anarqueologias das mídias no Facebook, do curso de extensão que vai começar daqui a 2 semanas, se interessou pelo assunto e até sugeriu que ele poderia dar uma palestra sobre o tema. O Michael, então, reiterando, ele é um professor da Universidade de Salford, que é próxima de Manchester, na Inglaterra. Ele é doutor, ele participa de um grupo, uma linha de pesquisa de mídia, e ele teve recentemente no Rio de Janeiro, no curso Vida Secreta dos Objetos, aliás, no seminário, né? Não é um curso, falei errado. E então as falas que ele trouxe para nós derivam dessa palestra que ele deu lá e tocam em teorias contemporâneas aí que ainda vêm sendo construídas, como a ontologia orientada aos objetos, a arqueologia das mídias, não é tão recente, mas está tendo uma sobrevida, e ontogênese, enfim, outras mais. Então, vamos ouvi-lo, né? Não vou ficar me delongando aqui, não vale a pena. A gente não conseguiu o streaming, que a gente estava pensando, ninguém está sabendo disso, mas enfim, a gente estava planejando fazer um streaming, mas a gente achou mais adequado gravar em vídeo e em áudio e depois disponibilizar na internet. Então é um bom jeito também, não só para quem não está aqui, mas para quem está aqui poder revisitar o debate. Eu queria agradecer a presença de todos também. E vamos começar então. Michael, you can start. Eu vou fazer a tradução mais ou menos consecutiva. É o seguinte: o Michael fez um texto e eu traduzi com o tempo que deu para traduzir, e talvez tenha alguns problemas, mas qualquer coisa, quem sabe inglês pode me ajudar a corrigir. O plano é, Michael, should we do like you read an entire paragraph and then I translate the whole thing? I think it's easier for people to understand, maybe. Okay, you're fine. É isso. Então o Michael vai atacar um parágrafo e depois eu traduzo ele, tá? Então ele vai falar um bloco inteiro, não vai ser cada frase. Acho que fica um fluxo mais interessante. So. Well, thanks for the very nice introduction, Marcelo, and the invitation. If you did read my Globo interview, almost every single thing within it is false, particularly the headline that I'm searching for silence, and as Marcelo and several other people here know, I'm far more interested in noise. Okay, so I'm very happy to have been invited to give a talk here by the Semiotics and Cultures of Communication Research Group at Fabico, as a kind of prelude to the Anarchaeologies of Media extension course that will begin in September. I hope in this talk to give some background to the concept of anarchaeology, anarchaeology's emergence from media archaeology, as well as its relations with media ecology approaches, and also updated in terms of recent debates around materialisms, objects, and ontogenesis. Okay. So Zygmunt Zielinski's relatively non-deterministic version of media archaeology, because there are several versions, privileges the artists, inventors of technologies of seeing and hearing that he investigates, whether of mass media such as cinema and television, or deeper historical studies he presents in Deep Time of Media, which extend media archaeology back to the Renaissance and even to the classical world, since techniques of seeing and hearing have a much longer history than that of modern mass entertainment media. This is yet another effect of an archaeological approach to extend the temporal layers of media back beyond their usually limited periodization as artifacts of recent modernity. Furthermore, Zielinski is as, if not more, interested in imaginary media that never existed except as dreams, diagrams, and imaginative schemes, as he is in actually realized and implemented media forms, showing the proximity between this style of media archaeology and the field of imaginary media. And there's a collection on imaginary media by Klutenberg that's very, very interesting and fascinating to check out. While this talk does not intend to follow Zielinski all the way into these realms of pre-19th century technical invention and imaginaries in such domains as alchemy and combinatorial systems,
it does point to a key insight of media archaeology that necessarily extends the concept of media beyond narrow definitions of mass media. This applies as much to other modes of communication as it does to the deep time that Zielinski is excavating. Okay. Another key insight of Zielinski's relating directly to the field of media archaeology is that Foucault's archaeology of knowledge project would be better characterized as an anarchaeology. This is where the term is first used. This idea that Zielinski adapts from a German Foucault scholar, Rudi Wiske, is that while archaeology in the conventional disciplinary sense implies an ordering and governing of the ancient or original, archaeos plus logos, Foucauldian archaeology evades any idea of a, quote, standardized object of an original experience. That's Wiske, cited by Zielinski. What this means for a truly Foucauldian media archaeology is the idea of, quote, a history that entails envisioning, listening, and the art of combining using technical devices which privileges a sense of their multifarious possibilities over their realities in the form of products. That's from Zielinski. Essentially what Zielinski takes from the idea of anarchaeology, leaving aside the question of to what extent this is still Foucault's method in relation to the archive or his own, is a nonlinear history, one that is as, if not more, interested in the losers or inventors and inventions that remain potential and imaginary rather than actual and implemented, and that rejects any idea of either origin or teleology. For this reason, Zielinski is as interested in examples such as Athanasius Kirch's allegorical drawings and magic lanterns as he is in the latest examples of digital media art, with considerably more focus on the former than the latter. While Zielinski's plea to quote, keep the concept of media as wide open as possible is an important one, the direction in which he responds to this plea, namely via the investigation of a range of media and archaeological curiosities, is not the only road that can be taken in the elaboration of the media and archaeology. It's one thing to call linear temporalities into question, and quite another to abandon interest in temporal shifts altogether as a kind of deep time that risks becoming only a series of eternal moments of invention, which, as Zielinski himself puts it, blur together heterogeneous times and spaces. So despite Zielinski's reference to his archaeological examples as dynamic moments in the media archaeological record that enter into a relationship of tension with various present-day moments, or attractive foci where possible directions for development were tried out and paradigm shifts took place, in practice they often seem plucked out of the economic, social, and technological modes of development they are embedded in, and given a semi-eternal status as great inventions of great men with an undisguised, uncritical act of constructing media archaeological heroes. And this is one of the books where the introduction is much better than the rest of the book. You know, sort of. Which one? The Deep Time of the Media. Sorry, that was a digression. But is a new canon of great media inventors and dreamers any better than a pantheon of great cinematic auteurs? Certainly does not seem very anarchic, but rather a strangely Levisite, which mean basically canonical, reinvention of a great, if relatively occult tradition that sacrifices at least one of the key aims of Foucauldian archaeology, namely a non-teleological way of accounting for historical change. While it might be accepted that Foucauldian archaeology or anarchaeology disrupts a linear order of historical causation and succession, this is not a relativist denial of relations between the present and the past, but rather an insistence on their force and power. In particular, if Foucauldian archaeology insists upon heterogeneity, this is in order to get at real processes of change, or as Foucault puts it in the Archaeology of Knowledge, to establish a system of transformations that constitute change. This is what some commentators on Foucault have referred to as the history of the present, but more broadly than that, it refers to something like the Deleuze and Guattarian concept of becomings, of real change that a given state of affairs certainly modulates and conditions, but which nevertheless has a capacity and tendency to escape this given state. In this light, anarchaeology, the history of a present, or becomings, are not outside of history as great moments of invention, but rather refer to the processual flux of real temporal change out of which historical narratives emerge, in a process of capture, always in favour of particular ends and power formations.
Much as it is tempting to follow Zielinski in his media and archaeological deep time machine, exploring the wonders that the conventional and non-conventional archive have to offer and their capacities to transport us from one spatio-temporal variant to another, it's also important to maintain a foothold in processes of real change, whose aesthetic and, importantly, political effects are felt all too keenly. So the insistence on the importance of engaging with real processes of change and providing a history of the present is at any rate justifies the type of media and archaeology that will be explored here. Of course, the very focus on materialities of media objects and systems of media archaeology, coupled with alternative genealogies or counter-histories of media, is in itself at least micro-political, in that it challenges dominant regimes of knowledge in a manner highly resonant with Foucault's later genealogical method that succeeded his archaeological one. And some things about media archaeology, I think it would be better to think of it as media genealogy than archaeology sometimes. In this regard, Jussi Parikka has noted the ways in which Kittler, for example, who doesn't talk about an archaeology, but he doesn't even talk about media archaeology, in fact, but he's one of the key figures, the way that Kittler extends Foucauldian genealogies into media networks. This is a quote which we finally got to. Power is no longer circulated and reproduced solely through spatial places and institutions, such as the clinic or the prison, as Foucault analysed, or practices of language, but takes place in the switches and relays, software and hardware, protocols and circuits of which our technical media systems are made. In that media practices are always assemblages of expression with both human and technological elements. They are also always political, but from a media and archaeological perspective, this is a politics that runs counter to both the usual refrains of both political economy of the mass media and cultural studies investments in the audience. Instead, taking from media archaeology the interest in invention of machines, but understanding these machines in political as well as technological terms, another mode of media and archaeology becomes possible, in which both human and machinic agencies are articulated in specific media assemblages, or more precisely, media ecology. So, in this respect, more recent articulations of media archaeology or anarchaeology, especially those that have aligned themselves with media ecological dynamics, may be more useful than Zielinski's approach. One tendency can be seen in the interest in dead media or zombie media in this particular case. A term first popularized by the science fiction writer Bruce Sterling, but taken up recently in a more complex way by the artist Garnet Hertz, and also working with Jussi Parikka. The existence of dead media that is discarded and outmoded forms of technology is not just an archaeological problem, but an ecological one. First of all, in terms of the exponentially increasing stockpile of electronic waste, whose toxic effects in relations to geographically unequal power relations has been stressed by several writers. But this is only the beginning of the ecologies of dead media, which, as Hertz and Parikka have argued in a co-authored work, should really be thought of as undead or zombie media, as they continue to exist and haunt present technological configurations, and not only because of the problems of their disposal. Hertz and Parikka suggest that zombie media point to ways in which media archaeology can become an art methodology, in which the theoretical critique of rapid technological obsolescence is coupled with an active repurposing of discarded forms of technology through practices of circuit bending. For example, discarded electronic toy from the 1980s can become a mutant musical instrument. And they actually did a workshop like this where they got people to sort of circuit bend these discarded sort of toys and turn them into these kind of musical instruments at Transmediale a few years ago. Okay. So the value in this process is less in terms of the object produced, which may in fact be more rather than less useless than it originally was, but in the process of undoing the black box of a given technical assemblage, understanding on a practical level how it functions and making it function otherwise. This is meant less as a serious proposal for dealing with a growing stockpile of electronic waste, so much as a pragmatic pedagogy that reveals to what extent the technological formations that we're wired into are prone to being repurposed and modified, thereby subverting their closed functioning as standardized objects or commodities.
This resonates with contemporary practices of both software and hardware hacking, but also many alternative media ecologies which, in different ways, also aim to critically repurpose existing socio-technical assemblages or their own undead media. So now we're moving on to the part where we try and bring things right up to date. Okay. So the elaboration of both media archaeology and archaeology and media ecology took place well before contemporary philosophical debates around new materialisms, speculative realism, and object-oriented ontologies, which have proliferated via the blogosphere to arguably occupy a central place in attempts to move beyond the perceived impasses and anthropocentric biases in both analytic and continental philosophy, as well as cultural theory more generally. Few of the articulations of such theories engage substantially with questions of mediation and media, despite themselves being artifacts of a specific and fairly limited media ecology, that of the theory blogosphere, a strong contender for being described as an echo chamber. Nevertheless, I believe that media and archaeology and the related field of media ecologies have a lot to contribute to these contemporary debates, even if they were posed more as media theory than pure philosophy or metaphysics. For example, Matthew Fuller's materialist version of media ecologies allows for an understanding of the multiple components of media ecologies or media systems, both material and seemingly immaterial, as inseparable from complex series of relations they're caught up in which they're always greater than and other to the sum of their parts. Ecology in this sense is anathema to atomized understandings of the object in terms of quasi-Heideggerian withdrawal, as proposed by Graham Harman and other object-oriented ontology, from which now on will just be OOO, because that's what it gets called, OOO theorists. In this sense, media ecologies are always durational and concerned with dynamic processes of emergence and interrelationality that are ontogenetic rather than ontological. Ontogenesis, a term developed especially by Gilbert Simondon, and you can see some Simondon works and works connected to Simondon up there. A term originally developed by Gilbert Simondon and taken up by Deleuze and Guattari in several key concepts, but most notably the priority of becoming over being, diverges from the concept of a substance or essence of things in favour of tracking contingent processes of mutation. In this context, a given entity is not defined by a substantive identity, but by a distinctive pattern of repetition, rhythm, or process of emergence, rather than any fixed substantial form, whether knowable in itself or not. Well before the appearance of speculative realism, such perspectives were already both metaphysical and realist, without devolving into either mystical excess or nihilistic bleakness. While dismissed today under the blanket term of affirmationism by Benjamin Noyes, or even lava lamp materialism by Timothy Morton, such understandings of a relational field prior to both objects and subjects were also much more effectively post or other than human than anything OOO's return to ontology, based as it is on the critiques of correlationism, is able to propose. In fact, the conflation of relations with correlationism can be seen as the original sin of speculative realisms, including OOO, to the extent of obliterating a rich and productive minor tendency within Western philosophy, only articulated within these debates by a few voices, such as Stephen Chaviro's. And I think I've left out the part where I actually say what correlationism is, but we can maybe take that up later. Okay. Do you want to explain the correlation thing? Well, the short version is that objects only exist or only are knowable in the way that they appear to a human subject, which goes back to Kant. But come in. They only exist to the extent they appear to a human subject, so as phenomena. Okay, so the speculative realist endeavour to go beyond the limits of relating all material existence to a human framework through such devices as Miyaso's arche-fossil. So this is the idea of these things that were around before any human beings were, therefore they didn't appear to any human subject, therefore all of Western philosophy is wrong, that kind of idea. And it's such devices as the arche-fossil and its attendant
ancestrality prior to human existence on the planet is a highly flawed one, since for all its attempts to root out the anthropomorphism of projecting human attributes onto external reality, it merely reinforces an even more arrogant anthropocentrism in the denial of anything other than mute, intractable being in the material world. However, Haman's proposition of thinking the object in itself in excess of relations it enters into, in a withdrawal into its own essence, is also hardly a successful move beyond correlationism, since the very term object is meaningless outside of a prior subject-object relational field, and more significantly is contradictory, since at once posing the object's unknowability, even ineffability, while at the same time claiming that it can be known outside of its relations, and the correlationist relationship in particular. Haman's claim that objects are vacuum sealed makes it particularly problematic to develop any kind of object-oriented thought or to engage with the material world in any meaningful or active way. As Pete Wolfendale has put it, I think there's a quote. Haman revives and transforms Kant's noumenal realm in order to preserve the most disastrous prejudices of the correlationist tradition he claims to break with. So such a mode of thought would seem to be entirely incompatible with ecological thought, since ecologies are primarily concerned with relations which exceed their terms, rather than entities exceeding their relations. Nevertheless, Timothy Morton in Ecology Without Nature, and especially in his more recent works like Realist Magic and Hyperobjects, attempts exactly this, affirming the two aspects of object withdrawal pointed to by Haman, namely the distinction between an object and its relations, and also the independence of objects from linear causality, pointing to such phenomena as quantum physics and general relativity for support. Yet, as Nathan Brown has convincingly argued in an article describing Morton's realist magic as the nadir or low point of OOO, I think that's the next. Do you mean like rock bottom? Yeah, something like that. Via an intensive argumentation with its uses and misuses of contemporary science, quote, the tone of a snake oil salesman in Morton's prose, brackets, the only non-reductionist, non-atomic ontology on the market, is not incidental. Morton's version of OOO denigrates the same evidence of science and mathematics that it relies upon elsewhere in some unrecognizably mutilated form. This guy is very much hated within the OOO world. I don't like people in general who criticize him, but he's one of the worst. Brown? Yeah. So this is where Stephen Shaviro's mobilization of Whitehead makes a real difference to these debates, since it provides a much more convincing articulation of a non-correlationist thought that, rather than reducing material reality either to bleak lifelessness or quasi-mystical unknowability, posits a rich and dynamic account of entities as occasions of actual experience that go beyond a human framework without diminishing either the human or the non-human. This leads not only to a version of speculative realism that privileges affect and experience, but also to an affirmation of panpsychism. As Nosek, somebody who wrote a review of his book, points out, the more controversial thesis to emerge out of Shafiro's discussion is that metaphysics must, in some fundamental sense, also be panpsychic, which is to say, hold that mentality is immanent to matter. Panpsychism follows naturally, Shaviro now contends, from a non-correlationist assertion that entities have feelings and exert agency, that everything wields unique powers that directly affect others. And in Shaviro's own terms, panpsychism, no less than eliminativism, undoes the Kantian knot. Eliminativism is the approach of people like Meillassoux and Brassier and some others. Precisely because panpsychism claims that thought is always already present everywhere, it does not grant to thought any special, foundational or reflexive privileges. If mind is intrinsic to being, then it exists in and for itself, apart from any question of what it might be correlated with. For panpsychism, everything is mindful or has a mind, but this does not necessarily entail that everything is given or manifested to a mind. Okay, so you might sort of wonder how we've strayed off a point, and we're wondering about how the universe thinks and how inanimate matter exerts agency, and we were supposed to be talking about an archaeology, so now is where we try and get back onto the topic. Então ele agora está dizendo, talvez para não parecer que estamos só fazendo vários devaneios aqui, fugindo do assunto de anarqueologia da mídia,
Agora ele vai conectar os nós entre a ontologia orientada aos objetos, materialismo, realismo especulativo, às anarqueologias da mídia. Vamos lá, então. Okay, so where does all this connect with media and archaeology and materialist media ecologies? Well, first of all, Whiteheadian process philosophy, with its occasions of experience, is precisely an ontogenetic philosophy, and one that truly steps outside the anthropocentrism of so-called correlationism, even in its residual forms in post-structuralist thought. Similarly, Guattari's conceptions of multiple media ecologies, physical, social, and mental, is a far more supple and useful way of thinking a range of complex media ecologies than anything so far to emerge out of OOO, and certainly more engaged with political questions than Morton's ecological version of OOO, notwithstanding the latter's gestures towards the problems of global warming and climate change. This is not only because it's incoherent to thinking complex ecologies of any kind in terms of vacuum-sealed, unknowable objects, but also because they cannot be grasped as ontologies with fixed essences, but only as dynamic processes of interrelation that are necessarily ontogenetic and anarchaeological. Things are emerging and changing and mutating all the time, basically. Furthermore, ontogenesis stubbornly refuses to throw out the baby of subjectivity with the bathwater of anthropocentrism, since as with the physical-mental duality of Whiteheadian panpsychism, media ecologies not only assemble both physical and mental entities, but also processes of social subjectivity or a production of subjectivity that is directly political. It's hardly coincidental that any relationship with the political is no less excluded than subjectivity in most versions of speculative realism, since the two are intimately connected, as feminists inflected new materialisms insist upon. And I could mention, people like Rosie Braidotti and Liz Gross and people like that who've been developing new materialisms of a very different kind. This is not to maintain that objects, or at least material things, are unimportant in media ecologies or media systems. In fact, Fuller's account of London pirate radio begins from inventories of things, ranging from transmitters, turntables and aerials to tower blocks in specific zones of London. One picture is missing, but it's okay. There was supposed to be an image connected to Radio Alice, but I don't know where it's gone. Okay. Okay, so this is not to maintain that objects, or at least material things, are unimportant in media ecologies. Fuller's account of London pirate radio begins from inventories of things ranging from transmitters, turntables and aerials, to tower blocks in specific zones of London, to more event-oriented entities like parties and clubs. However, these things only become interesting when activated by sets of relations that articulate them into dynamic assemblages. This is not to claim that things or objects are exhausted by their relations, a point that can be conceded to Harman and other advocates of OOO, but rather that the success is not especially interesting. Conversely, the excessive relations over their terms is precisely what makes these things interesting, not only philosophically, but crucially politically. A transmitter, a turntable, tower block, and a club might have their own interesting properties and characteristics, as well as aspects that remain obscure and unknowable, but it is the circuitries of relations between them that make them not only more interesting, but also political in their capacities to form ontogenetic assemblages and events that run counter to dominant mediations of material reality. Okay, and a couple more paragraphs, so we're almost at the end. Estamos chegando ao final. Similarly, in the 1970s, when Guattari and Popular Free Radio posed the question of why radio, why not Super 8 film or cable TV, the answer was not technical, but rather micro-political, and concerned the production of subjectivity. If media and their dominant usages can be seen as massive machines for production of consensual subjectivity, then it is those media that can constitute an alternate production of subjectivity that will be the most amenable to a post-media transformation. Radio at this time had not only the technical advantage of lightweight, replaceable technology, but more importantly was able to be used to create a self-referential feedback loop of political communication between producers and receivers, tending towards breaking down the distinctions between them. And it's a quote from Guattari. The totality of technical and human means available must permit the establishment of a veritable feedback loop between auditors and the broadcast team, whether through direct intervention by phone, through opening studio doors, through interviews, or programs based on listener-made cassettes.
In other words, it was less the question of the subversive use of a technical media form than the generation of a media ecology that is a self-referential network for a processual and political production of subjectivity, amplifying itself by technical means. And while far more detailed in dealing with technical devices such as turntables and mobile phones than Guattari's writings on free radios, Fuller nevertheless also provides an analysis that shows the interdependence of radiophonic and extra radiophonic elements, including the surrounding urban environment that made London pirate radio possible. For Fuller, the combination between various components that make up pirate radio constitute an ontogenetic machinic phylum with a tendency to become self-organizing. Machinic phylum, we could understand something like media and archaeology, I think. With a tendency to become self-organizing, which is a tendency that was no less evident in the case of Radio Alice. The sound of pirate radio is not only independent of its technical objects and social components, but also, quote, articulates them, gives them sensual, rhythmic, and material force. Fuller also shows how a media ecological approach, while not excluding content, has to locate this content in the multiple connections of a media ecology, considered as a mega machine that articulates different technologies, humans, voices, subjectivities, experiences, radio waves, laws and regulations, digital networks, money, and the relations and feedback between all these elements. In summary, pirate radio is, for Fuller, quote, always more than it is supposed to be. It is made and makes itself by its always awesome capacity to flip into lucid explosions of beats, rhythms, and life. So, for conclusion, in my research into what I'm calling guerrilla media, ranging from pirate radio and guerrilla TV to urban guerrilla groups and popular music scenes, an ontogenetic and archaeological media ecological approach has been invaluable for understanding how all of the various components, the things and beings, subjects and objects, events and places of a given ecology can become an expressive assemblage, one in which the artifacts and events would make little sense and be of little interest without the dimension of the production of subjectivity. Even OOO itself could be seen as a kind of mega machine for a production of a certain type of subjectivity, and there's a few examples from the sort of OOO blogosphere around here. I don't know anyone other than Shaviro is using Twitter, but so OOO could itself be seen as a kind of mega machine for a production of a certain type of subjectivity in which the interconnection of a limited set of blogs was able to effectively generate the chimera of a philosophical movement composed of a bold reinvention of metaphysics and a renewed attention to the material world of objects. However, in a sense, OOO is much closer to object-oriented programming than these inflated metaphysical claims might suggest, and that in reality it was a networked informational artifact produced through these blogs, whose ontogenesis was based on a strict and initiatory policing of thought that few interlocutors would be able to enter into relations with without generating reflex actions of exclusion and denunciation. This is precisely where media and archaeological and ecological approaches can provide valuable intervention. Okay, muito obrigado. Okay. Teve aquela matéria no G1 que a gente mandou o link, né? E aí ele falou que, na verdade, tudo que apareceu ali é meio que falso. Ele não está interessado no silêncio, ele está mais interessado no barulho, e imagina que muitas pessoas aqui da audiência também estão interessadas mais em noise. Então, o Michael está muito feliz de ter sido convidado pelo Núcleo de Pesquisa Semiótica Crítica, o qual o coordenador é o Alexandre Rocha da Silva, esqueci de mencionar. Os palestrantes do curso que vocês talvez tenham se inscrito são todos do Núcleo, com exceção do Guilherme e do Demétrio. E de outras pessoas, aliás, também a Márcia e... tem mais pessoas, desculpa. Mas basicamente são pessoas do Núcleo. Então, ele está muito feliz de estar aqui para dar uma palestra aqui na Fabico, como um prelúdio para o nosso curso de extensão que vai começar em setembro. E espero que nessa fala possa criar uma base para o conceito de anarqueologia, que deriva do conceito de arqueologia da mídia, bem como suas relações com a ecologia da mídia, que é um outro conceito, e também para atualizá-lo para debates recentes sobre materialismo, objetos e ontogênese. A versão
A versão relativamente não determinista da arqueologia da mídia de Siegfried Zielinski privilegia a investigação de artistas inventores de tecnologias de ver e ouvir, quer sejam de mídias de massa, como cinema e televisão, quer sejam de estudos históricos profundos que ele apresenta no livro Tempo Profundo da Mídia. É um livro, né? Que estende a arqueologia da mídia até a Renascença e até mesmo ao mundo clássico, uma vez que técnicas de ver e ouvir têm uma história muito maior do que a da mídia de entretenimento massivo da modernidade. Isso é reconhecido por uma abordagem arqueológica. 2 pontos. Expandir as camadas de tempo da mídia para o passado, para além da circunscrição mais usual, que contempla apenas os artefatos da modernidade recente. Além disso, Zielinski está tanto ou mais interessado em mídias imaginárias, que nunca existiram a não ser em sonhos, diagramas e esquemas imaginários, quanto em formas de mídia que foram de fato realizadas e implementadas, mostrando sua proximidade entre esse tipo de arqueologia da mídia e o campo da mídia imaginária. A minha fala não pretende seguir Zielinski no âmbito das invenções técnicas pré-século XIX, e sim apontar para uma arqueologia da mídia que estende o conceito de mídia para além das definições estritas da mídia de massa. Isso se aplica tanto para outros modos de comunicação quanto para o tempo profundo que Zielinski escava. Some of the sacred texts of media archaeology up here. Esses são alguns livros que dizem respeito à teoria das arqueologias da mídia. Outro ponto-chave do Zielinski, e diretamente relativo ao campo da arqueologia da mídia, é que a arqueologia do saber, de Foucault, seria melhor entendida como a anarqueologia. Essa ideia que Zielinski adapta do pesquisador alemão e leitor de Foucault, Rudi Wisker, defende que enquanto a arqueologia, em seu sentido convencional e disciplinar, implica em arranjar e administrar o antigo ou o original, aí vem archaios mais logos, né, a arqueologia Foucaultiana escapa da ideia de objetos padronizados de uma experiência original. O que isso significa para uma arqueologia da mídia verdadeiramente Foucaultiana é a ideia de uma história que envolve previsões. Na verdade, em inglês aqui não é previsões, eu não consegui fazer a tradução correta. Não sei se vale a pena eu ficar fazendo isso, mas... enfim, não vale a pena. Eu vou ficar me perdendo aqui. Desculpa, deixa eu ler de novo então. O que isso significa para uma arqueologia da mídia verdadeiramente Foucaultiana é a ideia de uma história que envolve previsões, escutas e a arte da combinação, utilizando-se de aparelhos tecnológicos que privilegiam o senso de suas múltiplas possibilidades por sobre suas realidades na forma de produtos. Essencialmente, o que Zielinski toma dessa ideia de anarqueologia, deixando de lado a questão de quanto isso ainda é o método Foucaultiano em relação ao arquivo ou o método do próprio Zielinski, é uma história não linear, interessada nos perdedores, ou em inventores e invenções que permaneceram como potenciais e imaginários ao invés de serem realizados e implementados. Uma história que rejeita qualquer ideia de uma origem ou teleologia. Por essa razão, Zielinski está tão interessado em exemplos como os desenhos alegóricos de Athanasius Kircher em Lanternas Mágicas, quanto nos últimos exemplos de arte digital, focando mais no primeiro do que no segundo. Enquanto o apelo de Zielinski de manter o conceito de mídia o mais aberto possível é importante, a direção na qual ele responde a esse apelo, através da investigação de uma vastidão de curiosidades midiáticas arqueológicas, não é o único caminho que pode ser tomado na elaboração de uma anarqueologia da mídia. Uma coisa é trazer temporalidades lineares para debate, e outra é abandonar o interesse nas mudanças temporais através de uma espécie de tempo profundo, que arrisca se tornar apenas uma série eterna de momentos de invenção em que, como o próprio Zielinski coloca, embaça tempos e espaços heterogêneos. Now, my favorite Zielinski quote. I think you can just read the translation. Então, ele pediu só para traduzir essa citação. Eu desenvolvi uma consciência de diferentes períodos de tempo que nós experienciamos com frequência no que diz respeito a lugares. Por exemplo, descobrir... Tá, só estava conferindo se era mesmo. Descobrir a Cracóvia em Palermo, se deparar com Roma em Nova York. Fases, momentos ou períodos que ostentam informações particulares, como etiquetas, começam a se sobrepor em seus sentidos e valências. Não era a tecnocena de Petrograd nos anos 1910 e 1920 mais relevante e veloz que a de Londres, Detroit ou Colônia na virada do século passado? Okay. Apesar de Zielinski fazer referência aos seus exemplos arqueológicos como momentos dinâmicos no registro arqueológico midiático, que entram em relação de tensão com vários momentos do tempo presente, essa é uma citação do próprio Zielinski, ou focos atraentes onde direções de desenvolvimento possíveis foram testados e mudanças de paradigma ocorrem, outra citação dele,
Na prática, eles costumam parecer desconectados dos modos econômicos, sociais e tecnológicos de desenvolvimento em que estavam envolvidos, e ainda lhe conferem um status semi-eterno, como grandes invenções de grandes homens, com um ato explicitamente acrítico de construção de heróis da arqueologia da mídia. What do you mean by cinematic authors? Is cinematic as cinema? Yeah, like I'm just saying that with great media archaeological inventors, it doesn't seem any more like radical than talking about great, film directors or great writers or something like that. Então, será que um novo cânone de grandes inventores e sonhadores de mídias seria melhor do que um panteão de grandes autores cinemáticos, tanto como de grandes diretores de cinema ou grandes autores de cinema, escritores, né, como Philippe Dubois? Isso certamente não sou muito anárquico, e sim como uma estranha reinvenção leavisitiana, quem conhece Le Visitant sabe o que eu estou falando, de uma grande, se não relativamente oculta tradição que se sacrifica ao menos um objetivo-chave da arqueologia Foucaultiana, nomeadamente um meio não teleológico. Enquanto talvez possa ser aceito que a arqueologia ou anarqueologia Foucaultiana rompe a ordem linear de causa e consequência, não se trata de uma negação relativista das ordens entre o presente e o passado, mas sim de uma insistência em sua força e poder. Em particular, se a arqueologia Foucaultiana insiste em heterogeneidade, isso ocorre de modo a obter processos reais de mudança, ou como Foucault expressa em Arqueologia do Saber, para estabelecer o sistema de transformações que constituem mudança. É isso que alguns comentadores de Foucault referenciam como a história do presente, mais larga do que o conceito de devir em Deleuze e Guattari, a mudança que o estado de coisas modula e condiciona, e que mesmo assim tem a capacidade e tendência de escapar desse dado estado. Sob esse ponto de vista, a anarqueologia, a história do presente, ou devires, não estão fora da história como grandes momentos de invenção, mas para referir-se ao fluxo processual de mudança temporal do real, através do qual narrativas históricas emergem em um processo de captura, sempre em favor de fins particulares e formações de potência. Por mais tentador que seja seguir Zelinsky em sua máquina do tempo profundo, da anarqueologia da mídia, explorar as maravilhas que arquivos convencionais e não convencionais têm a oferecer e sua capacidade de nos transportar de uma variante espaço-temporal para outra, é também importante prestar atenção nos processos reais de mudança, Real Process of Change, em inglês, acho que deve ser essa a tradução, cujos efeitos estéticos e políticos são sentidos muito sutilmente no presente. Esqueci de comentar que no outro parágrafo o Michael disse que o livro do Zelinsky, a introdução é melhor que o livro como um todo. Ele fez um comentário que estava fora do texto. Agora vamos para o próximo parágrafo, então. A insistência de se engajar na observação de processos reais de mudança e em prover uma história do presente é justificada pelo tipo de anarqueologia da mídia que será aqui explorada. O foco principal nas materialidades de objetos e sistemas de mídia, acompanhados de genealogias alternativas ou contra-histórias da mídia, são em si próprias, no mínimo, micropolíticas, quando desafiam regimes dominantes de conhecimento de modo altamente similar a um método genealógico tardio de Foucault, que sucedeu o arqueológico. E aí o Michael adiciona que seria talvez melhor falar de genealogia da mídia do que arqueologia da mídia. Esse respeito, Párica anotou os Jussi Párica, que é um... Is Párica from Salford as well? No, he's from Finland. Ok, tem um autor finlandês que é o Jussi Párica, que é amigo do Michael e ele também trabalha com isso. He's at Winchester. Que está citado ali. Então, a esse respeito, Párica anotou os modos como Kittler estende as genealogias Foucaultianas em redes de mídia. E aí está essa citação que está na tela. O poder não é mais circulado e reproduzido apenas através de instituições e lugares físicos, como a clínica ou a prisão, como Foucault analisava, ou práticas de linguagem, mas acontece em interruptores, roteadores e circuitos, software e hardware, protocolos e circuitos nos quais nossos sistemas técnicos de mídia são compostos. Nessas práticas de mídia sempre há agenciamentos de expressão com elementos a um tempo humanos e tecnológicos. Eles também são sempre políticos, mas de uma perspectiva da arqueologia da mídia, é uma política que corre contra os refrões usuais da economia política da mídia de massa e de investimentos de estudos culturais na audiência. Ao invés disso, excluindo da arqueologia da mídia o interesse na invenção de máquinas e entendendo essas máquinas em termos políticos e tecnológicos, outro modo de anarqueologia da mídia se torna possível, na qual agências humanas e maquínicas são articuladas em agenciamentos midiáticos específicos, ou mais precisamente em ecologias da mídia.
A esse respeito, articulações mais recentes da arqueologia da mídia, especialmente aquelas que se alinham com dinâmicas da ecologia da mídia, podem ser mais úteis do que a abordagem de Zielinski. Uma tendência pode ser vista no interesse por mídias mortas, um termo primeiramente popularizado pelo autor de ficção científica Bruce Sterling, mas tomado recentemente de um modo mais complexo pelo artista Garnet Hertz. A existência de mídias mortas, que são descartadas, e formas antiquadas de tecnologia não são apenas um problema arqueológico, mas também ecológico. Principalmente no sentido do crescimento exponencial de estocagem de lixo eletrônico, cujos efeitos tóxicos e relações com desigualdade geográfica e relações de poder têm sido salientados por vários autores. Mas isso é só o início da ecologia das mídias mortas, que, como Hertz e Parica argumentaram em seu livro corredigido, deveriam, na verdade, ser entendidos como mortos-vivos, undead, ou mídias zumbis, pois elas continuam a existir e assombrar configurações tecnológicas presentes, além do problema de como devem ser descartadas. Para além do problema de como devem ser descartadas. Hertz e Parica sugerem que mídias zumbis apontam para um modo o qual a arqueologia da mídia pode se transformar em uma metodologia da arte em que uma teoria crítica do aceleramento da obsolescência tecnológica é acompanhada de uma adaptação de formas de tecnologia descartadas através de práticas como, por exemplo, circuit bending, que tá ali na tela, né? É a customização de circuitos, um brinquedo eletrônico dos anos 80, sei lá, um Pense Bem ou um Gemini, para quem lembra disso, ou quem viveu isso, pode se transformar em um instrumento musical mutante, por exemplo. Aí ele salientou que teve um congresso que ele participou na Alemanha, o Transmediale, que teve um workshop de circuit bending para tu aprender a mexer na circuitaria. O valor nesse processo está menos no objeto produzido em si, que pode acabar sendo mais inútil do que era originalmente, e mais no processo de desvendar a caixa preta de um determinado agenciamento tecnológico, compreendendo em um nível prático como ela funciona e ainda por cima fazendo-a funcionar de outra maneira. Isso significa menos uma proposta séria para lidar com o crescimento do lixo eletrônico e mais com uma pedagogia pragmática que revela a dimensão das formações tecnológicas em que estamos conectados e que estão inclinadas a serem adaptadas e modificadas, subvertendo assim sua funcionalidade fechada como objeto ou commodity padronizada. Isso ressoa em práticas contemporâneas de hackeamento de software e hardware, assim como várias ecologias da mídia, as quais, por diferentes modos, também adaptam criticamente agenciamentos sociotécnicos em suas próprias mídias zumbis. Então, a elaboração da anarqueologia e ecologia da mídia ocorreu bem antes de debates filosóficos sobre novos materialismos, materialismo especulativo e ontologias orientadas a objetos que proliferaram pela blogosfera para ocupar um lugar central em tentativas de se mover além de impasses e vieses antropocêntricos reconhecidos nas filosofias analíticas e continentais, assim como em teorias culturais em geral. Poucas articulações dessas teorias se comprometem substancialmente com questões relativas à mediação e mídia, embora elas mesmas sejam artefatos de uma específica e limitada ecologia da mídia. A da teoria da blogosfera, um forte competidor por ser descrito como ser descrito como uma câmara de eco. Um trecho difícil de traduzir, desculpem. Contudo, acredito que a arqueologia da mídia e o campo da ecologia da mídia tem muito a contribuir para esses debates contemporâneos, mesmo que sejam colocados mais como teorias da mídia do que como filosofia pura ou metafísica. Por exemplo, a visão materialista de ecologia das mídias de Fuller, acho que é Fuller English or Fuller. Yeah, English, Fuller. Fuller. A visão materialista de ecologia das mídias de Fuller permite o entendimento dos múltiplos componentes de ecologia das mídias, materiais e aparentemente imateriais, como inseparáveis de séries complexas de relações em que elas são encontradas, nas quais elas sempre são maiores do que e diferente da soma de suas partes. Ecologia, nesse sentido, é anátema para entendimentos atomizados do objeto, em termos semelhantes ao conceito de bater de retirada heideggeriano. Como proposto por Graham Harman e outros teóricos da ontologia orientada a objetos, o que o Michael também chama de ontologia orientada a objetos. Nesse sentido, ecologias da mídia sempre são duracionais e preocupadas com processos dinâmicos de emergência nas inter-relações, que são ontogenéticas ao invés de ontológicas. Ontogenéticas no sentido de ontogênese.
Ontogênese, um termo desenvolvido especialmente por Gilbert Simondon, que os livros dele estão ali. Esse Simondon... Back. E tomado por Deleuze e Guattari em vários de seus conceitos-chave, mais notadamente na primazia do devir sobre o ser, diverge do conceito de substância ou essência das coisas, favorecendo o rastreamento de processos contingentes de mutação. Nesse contexto, uma dada entidade não é definida por uma identidade substantiva, mas por um padrão distintivo de repetição, ritmo ou processo de emergência, ao invés de uma forma substancial fixa, cognoscível a si própria ou não. Bem antes do aparecimento do realismo especulativo, tais perspectivas já eram metafísicas e realistas, sem recair em misticidades excessivas ou na frieza nihilista. Abrigado hoje em dia sob o termo guarda-chuva afirmacionismo, de Benjamin Noyes, ou materialismo de lâmpada de lava, de Timothy Morton, tal entendimento de um campo relacional anterior a objetos e sujeitos foi muito mais efetivo do que o pós ou o não humano, do que qualquer outra coisa que o retorno à ontologia atribuída a críticas ao correlacionismo da ontologia orientada a objetos é capaz de propor. De fato, a confluência de relações com o correlacionismo pode ser entendido como o pecado original do materialismo especulativo, incluindo a ontologia orientada a objetos, a ponto de eliminar uma tendência minoritária rica e produtiva com a filosofia ocidental, somente articulada dentro desses debates por poucos autores como Steven Shaviro. O Michael também esqueceu de inserir aqui na sua fala a explicação do que é correlação. As coisas só existem se elas aparecem ao ser humano, né? O esforço do realismo especulativo é o de ir para além dos limites de relacionar toda a existência material a uma estrutura humana. E o faz através de dispositivos como o arquefóssil de Meillassoux, cuja ancestralidade precedente à existência humana no planeta é carregada de falhas. Uma vez que todas as tentativas de erradicar o antropomorfismo, de projetar os atributos humanos em uma realidade material externa, acaba por reforçar o antropomorfismo ainda mais arrogante ao negar tudo que não seja um ser mudo e intratável no mundo material. Eu não consegui traduzir direito isso aqui também. No entanto, a proposição de Harman de pensar no objeto em si, no excesso de relações que ele entra, em uma retirada, withdraw, o conceito do Heidegger de bateria retirada, para dentro de sua própria existência, também é um movimento mal sucedido para além do correlacionismo, uma vez que o próprio termo objeto não tem sentido fora do campo relacional. Sujeito / objeto, desse dualismo, né? E mais significativamente, é contraditório ao propor a incognoscibilidade e inefabilidade do objeto, ao mesmo tempo que reivindica o que pode ser reconhecido fora de suas relações, a relação correlacionista em particular. O argumento de Harman de que objetos são selados a vácuo torna particularmente problemático desenvolver qualquer tipo de pensamento orientado ao objeto, bem como engajar-se com o mundo material de modo significativo ou ativo. Como bem constata Wolfendale, e aí a citação que está no PowerPoint, Harman revive e transforma o domínio do número kantiano visando preservar o mais desastroso prejuízo da tradição correlacionista que ele alega romper. Tal modo de pensamento seria altamente incompatível com o pensamento ecológico, visto que ecologias estão preocupadas mais com relações que excedem seus termos do que com entidades excedendo suas relações. Contudo, Timothy Norton, em seu livro Ecologia Sem Natureza, e especialmente em trabalhos mais recentes como Realist Magic, eu não sei como traduzir se é mágica realista ou realista mágico. Mágica realista, né? Eu acho que é mágica realista. Like a magician? It's realist magic, not magic realism. Ok. Vamos lá então. Timothy Norton, então, em Ecologia Sem Natureza, especialmente em trabalhos mais recentes como Realist Magic e Hiperobjetos, tenta exatamente isto, afirmar dois aspectos da retirada do objeto proposta por Harman. A distinção entre um objeto e suas relações e também a independência de objetos de uma casualidade linear, apontando como suporte para tais fenômenos como física quântica e relatividade geral. Nathan Brown argumentou convincentemente em um artigo descrevendo o livro Realist Magic como o fundo do poço da ontologia orientada a objetos, através de uma intensa argumentação de seus usos e maus usos na ciência contemporânea. Abre aspas, o tom de vendedor de remédio fraudulento na prosa de Morton, e aí ele cita o Morton, a única ontologia não reducionista, não atômica do mercado.
fecha aspas, não é acidental. Sua versão da ontologia orientada a objetos denigra a mesma evidência da ciência e da matemática, na qual ela confia em outro lugar, que é em um tipo de forma mutilada e irreconhecível. O Nathan Brown é odiado por todos os autores da ontologia orientada a objetos. É aqui que a leitura de Shaviro faz de Whitehead traz uma verdadeira diferença para esses debates, pois fornece uma articulação muito mais convincente de um pensamento não correlacionista, que, melhor do que traduzir a realidade material a uma inércia sem vida, a uma incognoscibilidade quase mística, propõe uma descrição rica e dinâmica da entidade como ocasiões de experiências atuais, que vão além de uma estrutura humana, sem diminuir o humano ou o não humano. Isso sem reduzir ao humano ou não humano. Isso leva não apenas a uma versão do materialismo especulativo que privilegia afeto e experiência, mas também a uma afirmação do panpsiquismo. Como Nozick argumenta, eu acho que deve estar ali, né? A citação que está ali agora, em cima. A tese mais controversa que surge da discussão de Shaviro é que a metafísica deve ser também, em um sentido fundamental, também ser panpsíquica, o que significa dizer que a mentalidade é imanente à matéria. O panpsiquismo sucede naturalmente. Shaviro agora afirma. E a assertiva não correlacionista de que qualquer entidade tem sentimentos e exercem agência, que governa forças singulares que afetam diretamente outras. Aí nas palavras do próprio Shaviro, que é a segunda citação ali no PowerPoint, panpsiquismo, tanto quanto o eliminativismo, desfaz o nó kantiano. Precisamente porque o panpsiquismo argumenta que o pensamento está sempre já presente em qualquer lugar. Essa teoria não concede ao pensamento qualquer fundamento especial ou privilégios reflexivos. Se o pensamento é intrínseco ao ser, então ele existe dentro de si e para si. Não estou conseguindo enxergar aqui, peraí. Apartado de qualquer questão sobre com o que ele poderia ser correlacionado. Para o panpsiquismo, tudo é consciente, ou tem uma mente. Mas isso não necessariamente expressa que tudo é dado ou manifestado por uma mente. Então, onde tudo isso conecta com a arqueologia da mídia, a ecologia materialista da mídia? Primeiro, antes de tudo, então, o procedimento filosófico de Whitehead, com suas ocasiões de experiência, é uma filosofia ontogenética. Uma que verdadeiramente se coloca de fora do antropomorfismo, do assim chamado correlacionismo, mesmo em suas formas residuais no pensamento pós-estrutural. Similarmente, as concepções de múltiplas ecologias físicas, sociais e mentais de Guattari são muito mais flexíveis e úteis para pensar uma vasta extensão de complexas ecologias da mídia do que qualquer outra proveniente da ontologia orientada a objetos. E certamente mais engajada com questões políticas do que a versão ecológica da OOO de Morton, sem contar com seus gestos em direção às problemáticas do aquecimento global. Isso não ocorre apenas porque é incoerente pensar em ecologias complexas de qualquer ordem, em termos de objetos incognoscíveis selados a vácuo, mas também porque eles não podem ser apreendidos como ontologias com essências fixas, e sim como processos dinâmicos de inter-relação que são necessariamente ontogenéticas e anarqueológicas. Além do mais, a ontogênese teimosamente recusa-se a se livrar da subjetividade junto do antropocentrismo, visto que, com a dualidade física-mental do panpsiquismo de Whitehead, as ecologias da mídia não agenciam apenas entidades físicas e mentais, mas também processos de subjetivação social, ou a produção de uma subjetividade que é diretamente política. Não é coincidência que qualquer relação com a política é tanto excluída quanto a subjetividade é na maior parte das versões do realismo especulativo, uma vez que ambos estão intimamente conectados, como novos materialismos inflexionados pelo feminismo insistem. Isso não mantém que objetos ou coisas materiais não são importantes em ecologias da mídia. O argumento de Fuller sobre a Rádio Pirata de Londres inicia com um inventário de coisas como transmissores, toca-discos, antenas, condomínios verticais e zonas específicas de Londres, para eventos orientados para entidades como festas e clubes. O Michael comentou que está faltando uma das imagens que ele queria mostrar para nós aí, que era da Rádio Hélice, uma das rádios que ele está estudando. No entanto, essas coisas só se tornam interessantes quando ativadas por conjuntos de relações que as articulam em agenciamentos dinâmicos. Não quero dizer com isso que coisas ou objetos são exauridos por suas relações, uma noção que concordaria com Harman e outros defensores da ontologia orientada a objetos. E sim que este excesso não é especialmente interessante. Reciprocamente, o excesso de relações em seus termos é precisamente o que faz essas coisas serem interessantes, não só de forma filosófica, mas
crucialmente de forma política. Um transmissor, um toca-discos, um clube podem ter suas próprias características e propriedades, bem como aspectos que permanecem obscuros e desconhecidos, mas são os circuitos de relações entre eles que fazem não apenas com que eles se tornem mais interessantes, mas com que eles se tornem também políticos em suas capacidades de formar agenciamentos ontogenéticos e eventos que correm em sentido contrário a mediações dominantes da realidade material. Similarmente, na década de 70, quando Guattari, em Rádio Livre Popular, questionou por que rádio, por que não falar sobre filme Super 8 ou falar sobre TV a cabo, a resposta não era técnica, mas micropolítica, e preocupada com a produção de subjetividade. Se a mídia, em seus usos dominantes, pode ser vista como máquinas massivas para a produção de subjetividades consensuais, então são essas mídias que podem construir uma produção alternativa de subjetividade que serão mais submissas a uma transformação pós-midiática. O rádio, naquela época, na década de 70, tinha não apenas a vantagem técnica de ter equipamentos leves, substituíveis com facilidade, e mais importante, estava apta a criar ciclos de feedback autorreferenciais de comunicação entre produtores e receptores, tendendo para a quebra de distinções entre eles. E aí vem a citação do Guattari. A totalidade de meios técnicos e humanos disponíveis deve permitir o estabelecimento de um verdadeiro ciclo de feedback entre ouvintes e equipe de transmissão, seja através da intervenção direta pelo telefone, através de portas de estúdio abertas, através de entrevistas ou programas baseados em fitas cassetes produzidas pelos ouvintes. Em outras palavras, trata-se menos de uma questão de uso subversivo de uma forma de mídia técnica do que a geração de uma ecologia de mídia. De uma ecologia da mídia. Isto é, uma rede autorreferencial para uma produção de subjetividade processual e política se amplificando através de meios tecnológicos. Embora muito mais detalhada ao lidar com dispositivos técnicos como toca-discos e celulares do que os escritos de Guattari sobre rádios livres, Fuller, não obstante, fornece uma análise que similarmente mostra a interdependência de elementos radiofônicos e extra-radiofônicos, incluindo o ambiente urbano que envolve a Rádio Pirata de Londres, aliás, que torna a Rádio Pirata de Londres possível. Para Fuller, as combinações entre os vários componentes criam a Rádio Pirata. Para Fuller, as combinações entre vários componentes criam a Rádio Pirata e constituem um filo maquínico ontogenético com uma tendência para se tornar auto-organizado, o que pode ser visto como uma abordagem anarqueológica. O que é uma tendência que era não menos evidente no caso da rádio hélice. O som da rádio pirata não é somente independente de seus objetos. O som da rádio pirata não é somente independente de seus objetos técnicos e componentes sociais, mas também os articulam, lhes conferem forças sensuais, rítmicas e materiais. Fuller também demonstra como uma abordagem ecológica da mídia não exclui o conteúdo. Fuller também demonstra que uma abordagem ecológica da mídia não exclui o conteúdo. Nossa, eu escrevi errado aqui, estou com problema. Eu vou ler de qualquer jeito, tá? E aí vocês interpretem à vontade. I had trouble translating this. Fuller também demonstra como uma abordagem ecológica da mídia que não exclui o conteúdo tem de localizar em múltiplas conexões a ecologia da mídia como uma mega máquina que articula diferentes tecnologias, humanos, vozes, subjetividades, experiências, ondas de rádio, leis e regulamentos, redes digitais, dinheiro e as relações de feedbacks entre todos esses elementos. Em suma, a rádio pirata é para Fuller sempre mais do que se propõe a ser. É criada e cria-se a si mesma, a si própria, por sua sempre fantástica capacidade de se dobrar em explosões lúcidas e ritmos, batidas e vidas. E vamos para a conclusão agora. Então, na minha pesquisa sobre mídias de guerrilha que envolve rádios pirata e TVs de guerrilha, desde grupos de guerrilha e cenas musicais, através de uma abordagem ontogenética, anarqueológica e da ecologia das mídias, essas teorias, então, elas têm sido inestimáveis para entender como os vários componentes, as coisas, seres, sujeitos e objetos, eventos e lugares de uma dada ecologia podem se tornar um agenciamento expressivo, ou em que artefatos e eventos fariam muito pouco sentido e seriam muito pouco interessantes, de muito pouco interesse, sem a dimensão da produção de subjetividades. Mesmo a ontologia orientada a objetos em si pode ser vista como um tipo de mega máquina para a produção de certo tipo de subjetividade, na qual a interconexão de um limitado grupo de blogs
era capaz de gerar a quimera de um movimento filosófico composto por uma ousada reinvenção da metafísica e de uma atenção renovada para objetos materiais mundanos. Nota do tradutor. Esses comentários que ele está falando dos blogs aqui na década passada, no início dos anos 2000, tinha um grupo de autores, de pesquisadores, um deles é o Steven Shaviro, que usou o blog, a mídia blog, para desenvolver essas teorias que a gente está discutindo agora. Né? Por isso que ele citou a blogosfera anteriormente. No entanto, a ontologia orientada a objetos está muito mais próxima de uma programação orientada a objetos do que esses argumentos metafísicos inflamados podem sugerir, e que na realidade se tratou de uma rede informacional que foi produzida por esses blogs, cuja ontogênese foi baseada em policiamento do pensamento estrito e introdutório, que poucos interlocutores seriam capazes de entrar em relação sem gerar ações reflexivas de exclusão e denúncia. É aqui que precisamente a anarqueologia da mídia e a ecologia da mídia podem prover intervenções valiosas. Ok, muito obrigado. É o primeiro interruptor aí, eu achei isso, acho que sim, tá bom. Not bad sometime. Yeah, 1 hour. Muito bem, agora a gente tem espaço para perguntas. Posso fechar aqui? I have a feeling like I threw in about 100 concepts into this talk, but hopefully you'll think about them over the course of the extension course as well. Foi uma. Ele pede desculpa porque foi uma fala excessivamente teórica, jogou um monte de conceitos para nós, mas aí eu me aproprio da fala dele, não se preocupe porque a gente vai abordar eles e discorrer tintim por tintim nas nossas, no nosso curso que estará no início daqui a 2 semanas. Bom, alguém quer fazer uma primeira pergunta? Quer falar, André? Vai, por favor. Não tenho uma pergunta fazer. Ah, bom, entendi errado. Desculpa. Bom, eu acho que a gente podia aproveitar e se delongar um pouco mais nesses conceitos, de repente. Pedir pro... Fala, Guilherme. Eu gostei da tua fala, achei um pouco confusa, tem vários conceitos e um pouco perdido. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre a influência do Ray Brazier na questão da materialidade, que tu chegou a tocar muito nisso. E é um autor que tem bastante interesse. E eu tento elaborar um tipo de filosofia nihilista, né? Como que isso se relaciona com o que tu trouxe aí sobre nova materialidade. Então, qual é o nome do autor? Ray Brazier. Yeah, he wants you to talk a little bit more about this author, Ray Brazier, that he has like this new nihilism concept, and besides, he also loved your talk, and yes, that's it. Well, I actually, I more know of Ray Brazier and know him a little, but I haven't read his major works in the field. I can say that he tends to be, and for one thing, he's totally dismissive of a lot of these terms, like particularly object-oriented ontology, although he was around the formation of speculative one of the 4 people that gave at this sort of legendary event where speculative realism was born. He was one of them. Uma das coisas é que na real esse autor ele não chega a tocar nos conceitos que a gente lidou aqui, principalmente esse de ontologia orientada a objeto, e ele não chegou a ler muito sobre isso, na verdade. But I think that in terms of just a general mapping of the field, he would be on the side with Meyasu of what is sometimes called eliminativism, which is sort of the idea that if we imagine that the non-human world has anything that's remotely human, like feelings or affect or experience or cognition or anything like that, we're just projecting human qualities onto it, and it's a much more sort of a kind of extreme form of a sort of an anti-humanist
kind of approach. So it's very much yeah. Não, mas então agora eu tô pensando em outra língua, difícil isso. Mas tá, então ele esse autor ele tá mais conectado com a ideia de eliminativismo, é isso, né? Que tem a ver com it's about thinking of the non-human and yeah, but that you can't ascribe anything to the non-human that's remotely human. So nothing to do with thought or experience or emotion or any kind of humano, attributes. You know. Nenhum atributo humano, totalmente desconectado de qualquer atributo humano. Então. So you result in a fairly bleak kind of vision of the universe, which couldn't be more different than, let's say, Steven Shaviro, who would be the sort of opposite end, where everything is completely alive and experiencing things, and humans have no particular privilege. Então esse eliminativismo ele é totalmente não só anti-humano, mas é anti-vida, é totalmente lifeless, sem vida. Enquanto que esses conceitos que a gente está lidando aqui, que a gente está tentando produzir, como ontologia orientada a objetos e acho que até a arqueologia da mídia, ou a anarqueologia da mídia, bem ao contrário. E aí, como defende Shaviro, não, tudo, o universo, todas as coisas, todos os objetos estão totalmente tomados por vida, estão tomados por uma espécie de consciência que não é igual à nossa consciência. So essentially it's these two different roads out of this correlationist situation. Então, tem dois caminhos para partir do correlacionismo. Where everything just exists for a human subject, but it's very, very different ways of getting out of that. Isso, porque do correlacionismo, como a gente falou na palestra antes, né, se parte do tipo, o correlacionismo defende que todas as coisas só existem se existe um humano que as percebe, e aí ou tu vai para esse caminho do Shaviro, do realismo especulativo, que é de encontrar vida em tudo, ou ir pro how is the name of the other? Eliminativismo, do qual se nega que existe essa vida. But Brassier did also write on noise music, even though in a fairly skeptical kind of way, and actually participated in noise music for a collaboration with this noise artist Martin. So that's something in his favor. Comentário sobre noise. Fala, André. Eu queria fazer uma pergunta agora, sim. Ok, vai lá. Mais ou menos, se haveria nessa concepção de mídia de guerrilha que se trabalha, especialmente a partir do Guattari, se haveria uma espécie de relação, se a gente poderia discutir um pouco uma relação entre essas mídias de guerrilha e o que o Deleuze e o Guattari chamam no platôs de regimes contra-significantes ou a máquina de guerra. So about the guerrilla media concept, would you say that does it have any connection with the war machine concept of Deleuze and Guattari, and also the counter-significant, counter-signifying regime? Well, I mean, I partly use this term because, well, it will be my next book, so... Vai estar no próximo livro dele. But apart from that, I really like the idea of, because everybody talks about, guerrilla filmmaking or guerrilla this or guerrilla that, and it's a very kind of banal, watered-down version of what that is. But if you go back... Todo mundo fala de mídia de guerrilha e táticas de guerrilha num sentido mais largo, né, mais senso comum, no entanto. If you go back to the 1970s, there were actually pretty close connections between the people who were getting involved with various forms of alternative media, like free radio, what then was called guerrilla television, or militant, filmmaking, or aspects of music. E se tu for para a década de 70, então era muito comum nesse período ter essas táticas de guerrilha na TV, na rádio e na música também, né, como contracultura. And people who actually got involved with actual urban guerrilla groups, like the Red Army faction, Red Brigades, Weather Underground, this kind of groups. Actual urban guerrillas, like. Sim, até que chegaram começaram a se desenvolver guerrilhas urbanas de fato.
who actually use media often in very kind of interesting ways. So I'm kind of exploring these connections through this term guerrilla media, and I am referring to these also a lot of the theory that was produced at the same time in the 70s, including things like Deleuze and Guattari and concepts around the war machine and so forth. Então ele está, a partir desses exemplos aí, ele está efetivamente usando esses conceitos do Deleuze e Guattari. So you know, like so for example, you know, if you read like writings of Che Guevara on guerrilla warfare, there's quite interesting passages dealing with use of radio and media and that kind of thing. Se tu for ler read what of Che Guevara? Guerrilla warfare. No, did he work with that or did he write about it? He wrote about it. Ok, o Che Guevara escreveu sobre... qual é a graça, galera? Sobre táticas de guerrilha, de guerra, e ele incluía ali, não só, sei lá, usar metralhadora ou sei lá o que for, mas efetivamente trabalhar com rádio, com televisão, com mídias no jeito que a gente está acostumado a entender que é mídia. Whereas people involved with things like some free radio stations like Radio Alice were very aware that they were involved in something like a kind of warfare in a sense. So these connections are closer than it might appear, and also with a range of theory like Deleuze-Guattari, situationist theories, these kinds of things. Então está muito mais próximo do que parece o conceito de guerrilha na guerra e de guerrilha midiática. I missed your last sentence. Well, it's like there's these sort of forms of guerrilla media and sort of actual urban guerrilla groups, and this kind of, you know, you could think about it as kind of guerrilla philosophy. We're actually quite strongly interlinked. Dá até se pensar numa filosofia da guerrilha nesse espaço onde se está estudando. Na real, não foi exatamente isso que ele falou, mas... Like the people who started Radio Elite were reading Deleuze and Guattari and the Situationists and a galera da rádio and stuff, and they'll put all of that into where the radio station were. Então, o pessoal que estava trabalhando nessa rádio Alice, ou Alice, que ele estudou, estavam lendo Deleuze e Guattari também. É uma pergunta para completar mais ou menos a primeira, mas mais... follow the first question. Que a partir desse conceito de ecologia da mídia, se essas experiências de guerrilha midiática ou de mídia de guerrilha trabalhariam, então, propostas ecológicas, midiáticas, como uma forma específica... Vou botar mais conceito. Uma forma específica... Te traduz aí, meu. Não tô ainda. É uma forma específica de uma micropolítica ou de produção de subjetividade. Se é nesse caminho que você está pensando. Tá, então tu tá perguntando se a... I have to understand what he said. Descompõe essa pergunta. Se o conceito de ecologia da mídia... Se esses grupos de guerrilha midiática... Are these groups of mediatic guerrilla... propõem uma espécie de micropolítica ecológica... Are they proposing like a media ecology guerrilla micropolitic? Oh my god, man! This is okay. Like, are they doing like a macropolitics of ecology of media? Well, I'm not quite would sure you defend that? Exactly what you were saying, because I mean, this sort of phenomena may or may not be connected to anything like ecology as we normally understand ecology, but they might, you know, they certainly could be. But primeiro estudo essa questão, o conceito de ecologia não é exatamente igual ao que a gente está falando, a ideia normal de ecologia. But if you take the idea that ecology, the Guattarian idea is that ecology operates on the sort of physical level, social level, and kind of mental, emotional level, like there's 3 ecologies. Então tem 3 ecologias no Guattari, né? Tem o plano social, tem o plano político e tem o political, social and physical, e o plano físico, né? São essas 3 ecologias do Guattari. Mental, mental, físico e social. It's like
it's a good framework for understanding how these things actually emerged, how they sort of worked, how they then sort of destroyed themselves or were destroyed later on, rather than the usual media studies kind of categories like institutions, consumers, producers, technologies as these separate spheres. Então seria interessante partir daí, desses três planos da ecologia do Guattari, para pensar como as mídias se compõem, elas se estabelecem e produzem diferença, do que partir dos entendimentos mais tradicionais que a gente tem nos estudos de mídia, nos estudos culturais que partem das instituições, enfim, dessas coisas. I mean, you could take a media ecological approach or an archaeological approach and apply it to something like O Globo or the BBC, but I don't know that it would produce anything very interesting or very different than just a standard kind of media history or media industries approach. But when you Não, agora ele estava dizendo que se a gente pegasse, por exemplo, a BBC ou a Globo, grandes canais, grandes mídias, grandes conglomerados, e aplicasse esses conceitos de arqueologia da mídia, talvez a gente acabasse resultando nos mesmos resultados que a gente já teve com outras teorias anteriores, como estudos culturais, sei lá, Stuart Hall, would you say something like that? Yeah. It would be the same if you use an archaeology to well, it might be exactly the same, but seria exatamente a mesma coisa, claro. Produce much difference, but when you não look at poderia tanta diferença. When you look at this very small scale media, particularly ones that were very engaged with their social, political, or spatial kind of context or surrounding social movements. Agora, se a gente pegar uma mídia pequena, né, não precisa ser só de guerrilha, mas esses núcleos, esses sistemas que são menores, que são, sei lá, pirata ou independente, underground. You're not going to capture how that works or the dynamics of that by using this kind of conventional concept. Não vai dar, talvez não dê, né? Seja difícil de lidar com essas micropolíticas utilizando essas outras teorias que não discutem, que não debatem com as que a gente apresentou aqui. At least according to me. Hã? At least according to me. Ao menos de acordo com o Michael. Mas alguém tem o João, por favor. Na guerra de guerrilha, do Che Guevara, as pessoas estavam nas florestas, nas colinas e depois desciam para a cidade. So in Che Guevara guerrilla type of attacking, they started first from the top of a hill and then going down towards the city. E na foto que tu mostrou da Rádio Pirata, era uma zona assim meio portuária, uma zona de porto, não era uma zona central. In that picture that you showed of the radio, the free radio, it was like a pier or something like that, like a pier. Tower block. Na verdade não era um pier, é tipo o topo de um prédio. Can we show the picture? Was it like in the shore, or was it? No, this is like southeast London, so it's at best the estuary. It's like a urban kind of environment, so maybe it doesn't. É ambiente urbano, na verdade. So basically, they were in these places because they're very hard to locate because there are hundreds of flats and there's always some abandoned ones, and they could just put the station anywhere and then they would put all this stuff up on the roof, and then they could actually broadcast a really long way because that part of London is like a basin. So. Aí tem uma parte, até vou pedir pro Michael falar mais um pouco sobre isso depois. Ele está explicando que é o seguinte: essa foto é o topo de um prédio, né? E em Londres, Nova York, essas cidades, a gente é muito comum ter a parte de cima que tu pode caminhar em cima, né? Qualquer um pode subir, acessar. E ali então, preso às antenas aqui, é onde o pessoal instalava essas antenas para transmissão pirata de rádio. I mean, obviously, I'm not saying that what people are doing on a pirate radio station and a group of urban guerrillas is the same thing. Claro que ele não está dizendo que um grupo de guerrilha, de guerra mesmo, fazem exatamente a mesma coisa que um grupo de guerrilha midiática faz.
But there are some kind of common elements in terms of trying to develop a kind of use of technical means in order to, for a certain kind of, expressivity, and in conflict with forces of sort of order and repression and so forth. Mas é semelhante, por outro lado, como tanto uma quanto outra se relacionam com as forças de poder, com as instituições que estão no poder, né? A forma como elas enfrentam o poder hegemônico. And it's very interesting to look at something like London Pirate Radio, which didn't start off really being political at all. It was just people wanting to play a certain kind of music. Nessas rádios aí que ele citou, a galera na real não tinha no começo muito o ideal de ser uma guerrilha, de realmente enfrentar o governo, simplesmente tocar música e se divertir. But in the sort of battles that they had with the police and this kind of constant cat and mouse game to try and, move the antennas, move the station, try and keep the radio station going, often people, did become very political because of this kind of experience. E aí, claro, como é ilegal fazer uma rádio assim, a polícia seguido batia lá e derrubava as antenas, então eles aos poucos foram tendo que mudar antenas de lugar e tal, e isso foi politizando eles para uma forma de tentar se manter e de se enfrentar a legislação, e aí eles acabaram se politizando e essas táticas de guerrilha foram ficando cada vez mais intensas. Então há uma relação direta entre a politização e as táticas de guerrilha, a intensificação dessas táticas. Much more so than, guerrilla filmmaking, which is just sort of how to make a film for $10,000, or something like that. São técnicas diferentes do que fazer um filme de guerrilha, por exemplo, né? Michael, maybe I saw that in your paper you kind of did not explain as well the context of the Alice, Radio Alice and London Pirate Radio. Maybe if you want to talk about it, which year was it, and this kind of thing, maybe. Eu tô pedindo para ele explicar melhor o que é a Radio Alice e a London Free Radio que apareceram no PowerPoint. Well, essentially, I mean, there were several different waves of pirate or illegal or underground radio that have happened, even going back to the early 20th century. Sim, teve várias formas de... Sorry, that was... Well, of pirate or free radio that have taken place in different times and different places. Tá, sim, rádios pirata e essas coisas sempre aconteceram nos últimos 40 anos. So famously in England in the 1960s, it was just people playing rock music on boats off the coast of outside the national laws. And therefore it was just a sort of a kind of anomaly in terms of the official radio at the time being very unrepresentative of people's Então, na década de 60 tinha rádios pirata que tocavam rock, mas era uma coisa bem pequena, uma coisa que talvez não incomodasse o suficiente a mídia, a legislação, e enfim, isso acontecia de forma bem... era uma anomalia. But after this sort of harsh kind of crackdown on these sorts of radio, there's a lot of radios emerged in the 70s that were much more explicitly political and connected to various political and social movements. E aí foi na década de 70, o período da contracultura, né? Que aí as rádios começam a crescer, essas rádios piratas começam a crescer e se tornarem mais politizadas. And one of the most widespread of these kind of mass sort of youth political movements was in Italy, where people often say that 1968 lasted a couple of months in Paris, it lasted a sort of decade in Italy. What happened in 68? Well, like the student movement. Ok, tá. Teve a Revolução de 68, de maio de 68 na França, que modificou muito a forma de pensar dos jovens e criou a contracultura, então tá aí a conexão. So Radio Alice was very much part of this whole kind of movement of political unrest. Sorry. So Radio Alice was very much part of this kind of autonomous kind of social movement, and was deliberately set up in order to kind of facilitate and amplify the movement. A Rádio Alice foi
uma rádio muito importante naquele período para efetuar e para conectar os jovens a se engajarem politicamente. Whereas on the other hand, London Pirate Radio was very much radio stations usually playing music favored by Afro-Caribbean youth. Já a rádio London Pirate Radio era uma rádio mais voltada para música mesmo, e aí tocava... What kind of music they played? The Afro? It was for, you know, Afro-Caribbean youth. So things like música afro-caribenha. grime, dubstep, all this kind of stuff emerged actually out of London Pirate Radio. What? Did they emerge from there? Yeah. Ok, foi essa rádio que meio que colocou no mapa de Londres o dubstep e esses gêneros afro-caribenhos. So it wasn't explicitly political in the same way like Radio Alice, but it was, you could say it's micro-political because it was playing kinds of music and also producing radio in ways that were completely outside of anything that was happening in the mainstream. Então, ela também era política como a Rádio Alice, de certa forma, mas era uma micropolítica pelo fato de estar tocando músicas, estilos musicais que não estavam, não estavam rodando nos canais hegemônicos, né, nos grandes canais de mídia, que provavelmente deveria ser rock and roll branco, né? E aí, não, essa rádio estava tocando dubstep, estava tocando a música afro-caribenha. Okay. Acho que isso já... That helped to visualize the whole thing. Mas alguém quer? Ele consegue fazer uma ligação entre esse tipo de cultura de rádios piratas e tal com o movimento skinhead, né? Can you connect this radio-free movements, social movements, and micropolitical movements with the skinhead movement during that age? Well, I mean, one thing that's important is that you know, pirate radios often weren't necessarily always associated with progressive politics. They could be associated with all kinds of politics, like the National Front radio stations. As rádios, como a gente conversa, elas não se conectavam só com esse tipo de tática de guerrilha, mas se conectavam com qualquer tipo de política. Sometimes even just a crazy person. Like there was this guy called Screaming Lord Sutch who started his own pirate radio station off the coast of England, and he was just this completely crazy, eccentric guy who subsequently started a political party called the Looney Party. What was he a radialist or? He started a radio station. Teve esse cara então, um doido varrido que criou uma estação de rádio para fazer discursos políticos, e aí ele cresceu de popularidade por causa disso e criou um partido próprio que se chama The Looney Party. Yeah. Que seria tipo um partido lunático. And there's a whole spectrum. So and also some strange like even if most of the people engaged with pirate radio, particularly after it got shut down, were, I guess you could say, more on the left or progressive. There was more. Most of them were left parties. Yeah. Okay. Embora a maior parte das rádios fossem, a grande parte dessas rádios piratas fossem mais de esquerda. One of the strange supporters of pirate radio was actually the Conservative Party in England, because they saw like the BBC as this kind of Labour Party sort of state institution, and they saw pirate radio as sort of opening up the way for commercial radio. So it's Os conservadores meio que começaram a defender depois as rádios pirata, porque eles viam a BBC mais como uma estatal que defendia o governo, e aí os conservadores viam nessas rádios pirata um espaço onde talvez pudessem instituir a longo prazo rádios comerciais. But in general, I think you could say that there were forms of free or pirate or underground radio connected to, you know, almost every kind of music subculture, you know, around between the 60s and the 80s. Contudo, entre os anos 60 até 90 é possível de encontrar qualquer tipo de orientação política nas rádios piratas que existiram nesse intervalo de tempo aí. Márcio. Tu fala da filosofia processual do Whitehead como mais capaz de dar conta de coisas sobre essa ideia de anatologia da mídia.
So you talk about this philosophy de quem, Bill? Yeah. You talk about Whitehead philosophy as more... eu me perdi agora, que saco. Abel. Yeah. E a pergunta, na verdade, é: e a filosofia do Latour, a metafísica do Latour, What about Latour's que metaphysics? pode contribuir para pensar a ontologia? In what manners can it contribute to... Pensar sobre a mídia. Yeah, towards the an archaeology of media and archaeology of media archaeology. Well, for some strange reason, I've never engaged that much with Latour. So I know that, like, Latour is also very interested in Whitehead, and there's also some connections between Latour and OOO. Bom, ele não vê muito engajamento também, ele não é um leitor do Latour, mas o Latour ele dialoga, ele trabalha com essa ontologia orientada ao objeto e o realismo especulativo também. Acho que mais more in his recent work, right? Or not? Well, there was a thing by Graham Harman where there was a sort of a dialogue between them. There was a dialogue between Harman and Latour, and some kind of. Tem diálogo entre Harman e o Latour. My sense with Latour is that it's, even though it's on the one hand dealing with things like networks and giving agencies to all sorts of the non-human actors within networks. Então, enquanto o Latour tem ele reconhece ali no Latour essa teoria do Latour rede, né, de pensar em redes de agenciamentos, bom, enfim, isso aí. I'm not convinced that it has the kind of dynamism to capture this sort of, what I'm trying to get to with ideas like anarchaeology and ontogenesis and these kinds of things. Não está convencido de que essas teorias podem trabalhar podem se relacionar com ontogênese e com realismo especulativo. Even though it's also under a big influence of Deleuze as well, I think Latour's. Latour tem uma grande influência do Deleuze também, né, para reconhecer. Okay. I'm not pretending to actually know what I'm talking about. You're not pretending to what? I actually know what I'm talking about. Where it comes to actually knowing. Actually. Ele não está fingindo saber que sabe as coisas, alguma coisa assim. Não, concordo. Falta uma dimensão lá. Sim, com certeza. Mas alguém quer entrar aí nessa esteira do Latour ou mudar de assunto? Eu acho que I'm gonna ask a question as well. So it's more like question that will help us to keep build the tracks to our course. Então vou trazer uma pergunta. Eu acho que pode mais assim para ajudar a pensar os temas do curso que vai chegar daqui a 2 semanas. So, like for instance, Zelinsky is talking about this recognizing media not only as mass media and media technologies from the early 20th century, and I know that other authors, like recent authors like Parika, they also understand that media is not only that. So, maybe we should talk a little bit more about this. In what manners can we extend the media concept that we have right now, and how do you guys deal with that in Salford, for instance? Because here in URGS, for instance, in Fabico, communications sciences is very narrow-minded in terms of like, okay, we have to learn to use television, radio, and web, and that's it, Então a questão é pouco grande, né? Mas assim. Então, no começo da fala dele, ele falou, né, o Zelinsky, que é esse autor, um dos autores que desenvolve essa teoria da arqueologia das mídias, defende que a gente deve pensar a mídia não só como essas invenções que ocorreram no começo do século passado, como rádio, televisão, o telefone, mas que também a gente deve pensar na mídia ou em pré-mídias que apareceram séculos e séculos atrás, né? E eu queria que ele falasse mais um pouco sobre isso, sobre de que outros modos a gente pode pensar nessa extensão, nessa ampliação do conceito do que seria a mídia, e também perguntando como é que lá em Manchester, em Salford, na universidade dele, as pessoas, como é que eles entendem o que é mídia,
né? Porque em comparação, ao menos no nosso currículo aqui na Fabico, I'm talking about the curriculum of Fabico as well, actually. Não só da Fabico, mas a comunicação em geral é voltada a focar assim, não, comunicação é estudar as mídias do século passado, né? TV, rádio, aprender a usar cinema e tudo mais, né? Well, I'll be the first to admit that things in Salford are as limited as they are anywhere else, if not occasionally worse. And you know that I would love it if there was such a thing as some kind of course following an archaeology of media. Então, ele está dizendo que ele admite que provavelmente em Salford as coisas são os currículos são tão obsoletos quanto os nossos nesse sentido, e que eu adoraria ver um currículo, sei lá, de arqueologia das mídias comunicacionais. But to answer your question, I mean, I think there are two important things that I think are worth following. Tem duas coisas que são importantes de observar. The first is expanding our idea about what things are kind of media, and what things are? What things can count as being media. Sim, que tipos de coisas podem ser entendidas como mídia? And they're all kind of things which go before the invention of mass media, like magic lanterns and panoramas and these kinds of things. E outra coisa seria então catalogar e investigar essas, vamos chamar aqui de pré-mídias, por exemplo, a lanterna mágica. Enfim, por exemplo, o Edison tinha um aparelho pré-cinemático que tu botava os olhos ali, girava uma manivela e ela mostrava uma animação, né? And all kind of inventions which never got quite taken up or could have just been as interesting as television or cinema, but never sort of found their moment to become a sort of a mass medium. Então, outro exemplo interessante, e é até um que a gente vai abordar nas nossas falas, são essas mídias que não se manifestaram. Mídias que, sei lá, alguém imaginou, projetou, estava lá o projeto, estava tudo pronto, foi patenteado, mas elas não foram bem sucedidas. Então, uma coisa que acontece é que a maior parte das tentativas de mídia, de novas mídias, fracassam, né? São poucas as que efetivamente têm sucesso. So if the idea of history is usually the idea is like history is written from the point of view of the winners. A história é contada do ponto de vista dos vencedores e não dos perdedores. Né? In archaeology, at least Zielinski's version is very much sort of history as written from the point of view of the losers. E esse livro do Zielinski, então, é muito mais voltado para contar a história dos milhões e milhões de perdedores. So a lot of the things that stayed as like plans and schemes and ideas and things that could have happened. Um objeto de pesquisa do Zielinski são essas plantas, esses projetos gráficos de mídias ou de invenções que, sei lá, tocaram, sei lá, um aparelho que tocava música sozinho ou qualquer coisa assim. But a lot of contemporary media art or installation art is precisely the same kind of activity. It's trying to invent some kind of assemblage or organization of screens or images or sounds or other kinds of things as a sort of alternative of what media could be. E tem esse outro lado também, daí já na contemporaneidade a gente pode pegar instalações de arte contemporâneas que ressignificam as nossas mídias, as formas como as mídias funcionam. Can I just put an example? Yeah. Like in Párica, tem o livro do Jussi Párica, que é o que é a arqueologia da mídia, que está só em inglês. Ele cita como exemplo uma instalação de mídia em que o cara criou um televisor que é assim, do lado tem uma parede com feixes ópticos que são conectados numa outra parede, e aí ponto por ponto cada um tem um ponto de luz específico que compõe uma imagem, como se fosse a imagem da televisão, só que é um método muito mais complicado do que a televisão tem, né, de produzir uma imagem, mas de qualquer forma o cara fez isso para mostrar outras concepções possíveis, né? I was talking about that example that is on one of the chapters that there's like one optical line to compose a television, like something like a television in his book. Anyway, I don't know if you remember that. Yeah, but the history of media art is full of this kind of thing. So a história da mídia da arte está. So media and archaeology, at least one thing would be to open up media to be able to encompass a lot of different kinds of things which people wouldn't necessarily always think about as media. Então é isso, seria pensar em outras possibilidades do que pode ser entendido como mídia, né?
Ok, mais alguma questão? Bom, acho que a gente está quase chegando no limite do horário planejado. Maybe we should stop here. We just... Yeah, It's good. Good for me. Então tá. Michael, thank you very much for your talk. I think it was just right for our needs in terms of starting the course. Então tá. Pessoal, muito obrigado pela presença. Conto com a presença de vocês novamente no curso de extensão. Fala, João. Hã? Ah, sim. Então vou passar a palavra pro Michael dar tchau também. Eu estou operando como tradutor, fica difícil. I'm sorry, working as a translator is very hard, so now I'm giving you space to say goodbye to everybody. Ciao todos. All right.